Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Sempre um privilégio dividir esse momento com você que curte, que acompanha, que participa da nossa construção. Antes de apresentar os meus convidados, quero reforçar aqui para você minha rede social, mais um espaço para a gente poder conversar sobre teologia, sobre o Vejam Só. Recebo muita sugestão de pauta, sugestão de convidados, de entrevistas. Chega por lá para a gente poder conversar também, tá bom? Espero a sua mensagem e deixo aqui meu agradecimento por tanto carinho recebido dos nossos internautas / telespectadores, tá bom? Deixa eu apresentar os meus convidados, porque hoje eu quero ganhar tempo, porque o nosso tema é de certa forma difícil e a gente vai precisar conversar bastante para poder entendê-lo, tá bom? Hoje eu vou fazer diferente. Como eu tenho um que é muito da casa e outro que vem um pouquinho menos, eu vou começar com aquele que vem menos e vou deixar o que é mais amigo para apresentar depois. Com muita alegria que nós recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o pastor Eliseu Almeida. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém. Graça e paz, pastor Eliseu, que alegria recebê-lo. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, Zeca, todos os telespectadores. E é sempre uma alegria poder estar aqui participando e dando a nossa contribuição a esse programa que tem edificado muitas vidas. Boa, pastor Eliseu, a gente que agradece o carinho do irmão. Obrigado realmente por aceitar o nosso convite, reservar um espacinho na agenda. Quero aproveitar também a oportunidade e pedir para o irmão falar da igreja que o irmão pastoreia, passando as informações, o endereço, dias e horários assim, das principais atividades por lá. Certo. Nós estamos hoje, somos pastor auxiliar da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, nosso pastor-presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o vice-presidente, nosso pastor José Wellington Costa Júnior, também presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, e nós auxiliamos o nosso ministério ali no setor 49, no Jardim dos Pimentos, na cidade de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Estamos ali com uma árdua e grande responsabilidade, fazendo a obra do Senhor. Nossos principais cultos é de domingo, o culto da família às 18 horas, quarta-feira, o culto de ensino e doutrina da Palavra de Deus, às 19h30. E sexta-feira nós temos também o nosso culto aberto a todo o público, como todos os nossos cultos, mas um culto especial voltado mais ao Ministério da Cura, da Libertação, e oração pelos enfermos, enfim, na sexta-feira às 19h30. Boa, então aí as informações da igreja. Nós vamos deixar também, já apareceu, né? E nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, as redes sociais e os contatos que o pastor Eliseu disponibilizou. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor do ministério, o trabalho do nosso irmão também, é só chegar por lá, que é o canal oficial, tá bom? De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho, tá bom? Temos também o privilégio de receber nesta noite, nesta oportunidade, o psicólogo clínico Jimmy Magalhães. Jimmy, graça e paz, uma boa noite, seja bem-vindo novamente, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Eliseu. Sempre um prazer estar aqui, né, Zeca? E com temas que vocês sempre trazem, né? Temas polêmicos, temas que falam do nosso dia a dia, falam da vida das pessoas. Então não tem como não ficar ligado no Vejam Só. É impossível não ficar ligado. É impossível. Esse daqui fala demais, porque todo dia a gente precisa exercitar isso que nós vamos falar na sequência. Na sequência. Mas antes, deixa eu aproveitar a oportunidade de me abrir esse espaço aqui para você passar suas redes sociais, para quem quiser conhecer também um pouquinho do seu trabalho nessa área da psicologia, te procurar e também, obviamente, na área pastoral também, Amém. né, Jimmy? Por favor. Um abraço para os irmãos do Belém também, com ele, minha igreja. Né? Quero trazer um abraço especial, Zeca, aos meus amigos do Ministério Público, os membros, promotores, procuradores e meus amigos da assessoria militar, policial militar, todos os amados amigos da assessoria militar, um grande abraço. Você acha, Jimmy, no Núcleo Reviver, que é um espaço que nós temos com vários profissionais para auxiliar nesse sentido, e também através das redes sociais, Instagram, PC, Jimmy Magalhães e YouTube, Jimmy Magalhães. Vai lá, você que quer trazer alguma coisa no sentido de saúde emocional, saúde mental para pais, adolescentes, homens, mulheres, a gente tem esse espaço lá, Zeca. Isso. E palestras também, tá bom? Pode ser pela rede social que já apareceu aí, para você levar o Jimmy para uma palestra na sua igreja sobre temas relacionados a essa questão da saúde mental, que são importantíssimos, tá, para a nossa atualidade. Só lembrando, os contatos vão ficar salvos no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só, tá bom? Vamos para a nossa pergunta, e é a pergunta tema do programa que os meus convidados vão começar respondendo. O pastor Eliseu inicia, na sequência, o psicólogo Jimmy. Pastor Eliseu, a pergunta é: o perdão é incondicional ou
para o perdão existem condições? Pois bem, é um assunto bem palpitante, um assunto interessante, porque é algo que nós convivemos no nosso dia a dia. E isso faz parte para a nossa sobrevivência espiritual e a nossa sobrevivência na vida secular, acerca do perdão. Existem várias fontes e várias teorias ou interpretações acerca do perdão, se é o perdão humano ou o perdão divino. Para o perdão divino, ele, dependendo da ocasião, ele é incondicional, porque Deus, ele perdoa. Mas, na parte humana, ele pode ser incondicional ou condicional. Mas existem algumas diretrizes para o perdão. Então, a minha interpretação particular, que mesmo sendo o perdão divino, ele precisa ser aceito esse perdão. Então, ele tem uma condição para esse perdão. E prova está, eu vou ler aqui um versículo para nós darmos a abertura desse tema. O livro de Provérbios 28:13, ele diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, aqui nós temos uma condição para o perdão divino, para o perdão de Deus, ou até mesmo o perdão humano, que é a confissão. Esta é uma das condições para o perdão, é a confissão, e o segundo, arrependimento. Boa. Então, estão aí as considerações iniciais do pastor Eliseu, colocando essas condições assim para o perdão. Quero ver quando a gente entrar na questão pessoal, né, do perdão. Exatamente. Entre as pessoas, como é que isso vai funcionar? Porque Deus sonda os corações, né? Ele sabe do arrependimento. Exatamente. Agora a gente... Mas é difícil. E aí, Jimmy, o perdão é incondicional ou existem condições específicas que são exigidas para a gente dispensar o perdão? Bem pontuado, né, Zeca, pelo pastor Eliseu. Quando a gente vai falar de perdão, eu penso que o tema perdão é incondicional. Eu tenho que perdoar. É incondicional, né? No caso específico de um perdão relacionado a um pecado, ele tem que ser confessado, foi o que o pastor leu ali. Mas o perdão, ele é incondicional. Na fé cristã não tem como eu não pensar no perdão como... Aliás, é uma condição da fé cristã, é o perdão. Uhum. Porque senão, Zeca, como que eu vou pensar em perdão se Deus me perdoa? Como eu vou pensar, então, em sentido... Que a gente, quando pensa de perdão, a gente fala de perdão, a gente acha sempre de um erro, né? Todo perdão, eu preciso de perdão por quê? Alguma coisa que eu cometi, né? Seja com palavras, com sentimentos, com ações, né? Mas o perdão, na fé cristã, ele é incondicional, porque senão não fazia sentido o Pai Nosso, né? Eu vou pedir para me perdoa. Então, se Deus me perdoa, se Deus Ele é esse... E tem situações que Deus me perdoa, Zé, que Ele quer me perdoar. Sou eu, meu Deus, que perdoa os seus pecados. Ele quer. Sim. Tem situações que eu faço que Ele me perdoa. Apago a multidão de pecados. Então, assim, é Ele, é todo-poderoso, é uma questão, né, dEle. Entendendo, sim, como uma questão de pecado, eu tenho que confessar, eu tenho que largar, entender isso. Mas a palavra perdão em si, ela é incondicional. Eu entendo, Jimmy, vou entender que ela é incondicional. Não existe, eu te perdoo se... Aí não é perdão, boa. Né? Aí seria um ajuste, olha, se você resolver... Um acordo, né? Um acordo, né? Então, não, eu penso que o perdão, se perdoou, a palavra perdão é incondicional, está rasgado, não tem mais jeito, não tem como voltar nisso. Antes de abrir a enquete, uma pergunta rápida, se é que é possível responder isso rapidamente, né? Só pela fé que é possível isso que o Jimmy está falando, hein, pastor Eliseu? E muita fé. Rapaz. Muita fé e santidade. A ideia aqui não era ser um debate. Não. Mas eu acho que ele abre abre um leque para nós fazermos uma conversa. Sim, ainda que tenham divergências, pastor Eliseu. Pelo que eu pude perceber, a gente tem aqui uma pequena divergência na visão. Então, o senhor fez essa pergunta da questão do perdão. Claro que no momento que eu libero o perdão, perdoou, está perdoado.
Da mesma forma que João escreve, João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse verbo amou, na conjugação dele amou, está amado e ponto final. Não tem como desamar, se é que existe, né, essa palavra, né? Uhum. Então, ali esse amor é incondicional. Então, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o amor de Deus e o perdão de Deus. Porque a Bíblia, ela está cheia de textos que nos dá a ideia de que, mesmo sendo o perdão de Deus, ele há uma condição. Agora, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele é incondicional. E a gente pega o texto de 2 Crônicas 7,14, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, uma série de condições para o perdão aqui. Jimmy, eu perguntei aqui para o pastor Eliseu na perspectiva da fé, né? Agora quero perguntar para você dessa perspectiva psicológica. É possível alguém trabalhar desse jeito com o perdão? Sendo incondicional? Não, quando a gente vem para a perspectiva humana, é muito difícil, Zeca. Tem pessoas que vão ter dificuldades enormes de perdoar, né? Então, quando a gente fala de perdão, lógico que o pastor está trazendo uma visão muito mais numa questão de Deus me perdoar um pecado meu, né? Então, mas como a ideia é que o perdão é incondicional no sentido de perdoar, tem questão que não é um pecado, é uma questão minha e sua, né? Entendeu? Então, assim, tem pessoas, Zeca, que têm uma dificuldade enorme. Fala assim, ó, Deus perdoa, mas eu não sou Deus. Né? Eu tenho até uma lista elencada dos vacilos. Você já viu isso? Sim. Eu não esqueço, tal. E eu falo, o que você faz com isso? Para que serve isso? Né? Eu penso que o perdão, pastor Eliseu, é a única ação humana que pode se aproximar, se equivaler a uma ação divina, que é um poder tão grande quando eu falo assim para você, Zeca, eu te perdoo. Eu te liberto, eu te deixo livre. Você, vamos supor, a gente pensa em perdão só em ofensa, mas vamos supor, para ter uma ideia de perdão, por exemplo, você me pegou, Jimmy, me empresta 50 mil reais, vai sair, e aí eu te emprestei esse dinheiro. Você falou assim, tal dia eu vou ajustar, eu vou receber. E aí chega, você não consegue, acontece alguma coisa, infortúnios, e você não consegue me pagar. E eu percebo que você não consegue me pagar. Aí eu te chamo um dia, Zeca, vem aqui, você já está achando que eu vou chegar lá, vou cobrar. Eu falo assim, Zeca, sabe aquela dívida que você está? Eu estou te perdoando. Você não me deve mais nada. Não, mas, perdão é isso. E aí será que você vai ter gratidão por mim? Você vai me olhar como um quê? E se você vai sair aliviado dessa conversa nossa ou não? Então, o perdão é isso, a única ação humana que se equivale a uma ação divina. E, Zeca, aqui como psicólogo e pastor também, é a fonte de muitos dos conflitos emocionais. A dificuldade que o pastor Eliseu tem visto isso nos gabinetes pastorais, de liberar perdão. E já é comprovado pela ciência, existem pessoas que adoecem, a falta de perdão, inclusive uma predisposição para doenças como o câncer. Existem pessoas que vão se corroendo por dentro, vão alimentando essa dor, vão alimentando essa questão por falta de perdão. Entendendo que perdão não é perdoar, não é você ser bobo, perdoar não é você ser passado para trás, e perdoar também, Zeca, não é esquecer. Entendendo tudo isso. Deixa eu abrir a enquete, senão eu não coloco nem o público para participar aqui. Tamanho o calor do debate aqui, né, da conversa, porque é um assunto difícil. Acesse o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, e lá você vai localizar as nossas enquetes. Põe na tela aí a enquete pra gente. Perdão tem limites? Obviamente nós estamos seguindo a mesma linha do tema do programa, né, o tema principal. Vamos ver as opções? Não. Ele não tem limites, ele é sempre incondicional, ou seja, não tem exigência, não tem nada, você tem que perdoar. Sim, ele precisa ter arrependimento, se a pessoa não se arrepender, não tem como você perdoar. A terceira opção, não, ainda não sei responder. Então vai lá, vote, participe. No final do programa nós vamos colocar aqui o resultado da enquete também, como é que ficou essa questão. Pastor Eliseu, o Jimmy já colocou uma coisa aqui, falando sobre o perdão não é esquecer.
Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que é o perdão. Porque fico com a impressão que a maioria das pessoas vai nessa linha. Perdoar é esquecer. Né? O que a Bíblia fala sobre o perdão? O que é o perdão? Bom, eu estava aqui ouvindo o Dr. Jimmy e, ao mesmo tempo, tentando entender a dinâmica e a mente dele nessa questão do perdão. E eu acabei entendendo que a questão do perdão, na forma que o pastor Jimmy está colocando, obviamente, no momento que eu libero o perdão, está perdoado. Isso é incondicional. Para liberar, para eu chegar um momento e falar assim, ó, Zeca, você está perdoado, isso é incondicional. Independente da atitude que a outra pessoa vai ter. Obviamente, independente. Né? Agora, o que é o perdão? Então, o perdão é esquecer? Obviamente, o Dr. Jimmy, pastor, ele trabalha isso na sua clínica, no seu consultório, que o perdão, ele faz tão bem, tanto para quem libera, como para quem recebe. O perdão, ele é libertador. O perdão é libertador, tanto para quem libera o perdão, para quem recebe. Então, existem pessoas, Zeca, que ele está preso no passado, há 10, 20 anos, porque ele não conseguiu liberar o perdão e, ainda mais, tem pessoas que não conseguem aceitar o perdão. Não conseguem aceitar o perdão. Então, o que é o perdão, segundo a Bíblia? Aí sim, biblicamente, é a única coisa, das poucas coisas que a Bíblia usa uma linguagem figurada para que Deus se esqueça de alguma coisa. Deus não se esquece de nada, mas uma das coisas que a Bíblia deixa perceptível é que Deus, no momento da confissão, ele se esquece dos nossos pecados, né? Mas não é que a pessoa que perdoa, ela vai ter um lapso de amnésia. Sim. Eu não lembro mais disso. Não, perdoar é assim, eu perdoei tudo que você me fez. Uma traição, uma injúria, uma calúnia, eu perdoei. E o momento que eu ver você, eu vou lembrar daquilo, mas aquilo não vai me prejudicar mais. Sim. Aquilo não vai me ferir mais, porque ele ficou no esquecimento, ficou no passado. Então, no momento que a Bíblia nos fala acerca do perdão, é basicamente isso. Deus não se esquece do que a gente fez, mas para Deus aquilo ficou no passado, ficou no esquecimento, porque aquilo não prejudica mais. Porque falando do perdão divino, nós temos o sangue de Jesus, que é o que nos cobre, é o que nos perdoa. É aquilo que João diz na sua primeira carta. Eu vou ler aqui, até que é bom a gente sempre ir complementando com um texto. Sim, na primeira dúvida. Epístola de João, no capítulo 1 e o verso 8 e 9, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Agora, no verso de número 9, aí entra aquela condição: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, o perdão de Deus, Zeca, ele é incondicional. Deus, ele só exige de nós o arrependimento e o reconhecimento, porque sem isso não há perdão. Sim. E isso vale também entre os humanos, porque hoje o que leva mais as pessoas à perdição e à ruína é o orgulho, a soberba, de não reconhecer que errou, ou até mesmo porque a Bíblia nem nos ensina o ofendido, ou seja, o que ofendeu pedir perdão, mas ensina o ofendido. Se você sentir que o teu irmão tem algo contra você, se ele te ofendeu, deixa a tua oferta, vai e conserta com ele, antes de você fazer essa oferta. Então, a Bíblia, ela nos ensina o perdão da forma humana que nós enxergamos ao contrário. Não, eu não vou pedir perdão porque quem me ofendeu foi ele. Quem provocou isso foi fulano, então estou aguardando. Mas a Bíblia nos ensina, se alguém nos ofendeu, eu vou lá e libero o meu perdão a ele. Olha, irmão, você me ofendeu, fulano, você me magoou, machucou, feriu, mas eu estou te perdoando. Estou te perdoando. Isso é libertador, porque senão a pessoa vai levar aquela ferida, Zé, sabe o que é ter uma ferida de 20, 30 anos? Sim.
Depois, se der tempo, eu vou contar um relato aqui que vai falar com muita gente Sim. acerca do que é não liberar e nem aceitar o perdão. Vou deixar até para quando a gente voltar do intervalo, começar o bloco com esse relato. Eu só queria complementar, pastor Eliseu, ainda na sua fala, antes de voltar aqui a oportunidade para o psicólogo Jimmy, parece que para liberar o perdão de maneira incondicional, como o senhor citou, mas às vezes a pessoa me ofendeu, ela que tinha que me pedir perdão, mas eu já vou lá, falo com ela, perdoo. Mas eu fico com a impressão que para que exista uma convivência posterior a essa falha, a esse perdão, aí algumas condições precisam ser cumpridas. Por exemplo, o Jimmy deu um exemplo aqui de empréstimo financeiro, né? Então, vou colocar aqui hipoteticamente. Não vou emprestar mais. Exatamente. O Eliseu pediu emprestado, eu emprestei. Não devolveu. Pediu outra vez. Não. Vai chegar uma vez que eu falo, olha, eu te perdoo a dívida, você não precisa tá resolvido, mas você não me pede mais. É uma condição. E assim sucessivamente. De repente, a pessoa que vive num ambiente profissional de abuso, ela perdoa aquele pessoal, o chefe, o patrão, mas ela fala, ó, eu vou embora daqui. Porque para ficar aqui precisa mudar. Sim. É nesse sentido também, né? Com certeza. Porque aí cai no que a Bíblia fala do pecado recorrente. Sim. Né? A gente sabe o beabá todo, né? Errar uma vez, com o ditado popular, né? É humano, Sim. mas você persistir no erro é uma burrice, é uma hipocrisia, uma Sim. ignorância. Então a gente sabe, mas por que com Deus a gente faz isso? Porque sabe que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela supera, Sim. né? Sim. A dimensão é muito grande. Mas aí é essa condição, porque senão você não vive em sociedade. Exatamente. Você não vive. Então, eu tenho uma ministração, um estudo que eu dou na igreja, às vezes, aprendendo a dizer não. Às vezes, a maioria das vezes, se você aprender a dizer não, você evita uma série de problemas. Nossa, sem dúvida. Uma série de problemas. Eu gosto de usar o programa para confessar meus pecados também, sabe? eu acho que esse é o principal aprendizado que eu preciso ter para a minha vida. É muito difícil dizer não, gente. Por quê, Zeca? Eu vou entrar na área do Dr. Jimmy, mas eu entendo assim, eu não sou de formação, mas a gente, como pastor, você é um pouco de tudo. Sim, né? você vai atuando. Mas o grande problema nosso, por que a gente tem essa dificuldade de dizer não? Porque a gente cresceu, a nossa geração cresceu ouvindo não. Ouvindo o não dos nossos pais, ouvindo o não dos nossos avós. É uma geração mais reprimida, A gente né? cresceu. E aí a gente criou aquela mentalidade, o dia que eu for liberto disso... Eu vou falar mais sim. Então, por isso, hoje, a geração de pais, eu não sei se... a gente é mais muito liberal. mais mole. Nossa, né? boa, sem dúvida. Por quê? A gente quer dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve. E agora, uma época, eu estava com um amigo novo também, pastor, e ele com um filho. Ele falou assim, Eliseu, até onde a gente sabe ser pai? Porque, assim, a gente faz tudo o contrário do que a gente recebeu dos nossos pais. Fizeram. Né? Sem dúvida. Então, até hoje mesmo eu tive um amigo me pediu um equipamento meu emprestado e eu tive que dizer não para ele. Porque eu falei, meu amigo, se você pedisse dinheiro, eu te emprestava. Mas agora isso aqui não. Ele falou assim, eu te entendo. Porque uma das questões, você evita uma série de problemas, às vezes até você gera uma inimizade. É verdade. Porque se você empresta um equipamento, eu falo, eu não gosto de pegar nada emprestado dos outros, parece que quando você pega, estraga na sua mão. Né? Ó, a única coisa que eu sei dizer não na minha vida é quando me pedem livro emprestado. Olha aí. Que não Rapaz, devolve. Livro eu não empresto. Não empresto de jeito nenhum, porque eles vão e não voltam nunca mais. Foi 1, foi 2, foi 3. No quarto eu falei, rapaz, agora não. Melhor. Não e não. Melhor assim. Sai só um pouquinho do tema, mas eu queria te ouvir só psicologicamente sobre isso que o pastor Eliseu falou. É uma geração difícil de dizer não? Então, Zeca, quando você fala assim, olha, eu tenho uma dificuldade de dizer não, você não deveria dizer não para os outros, você deveria dizer não para você. Zeca, você não vai fazer isso, você não vai colocar nisso. Nossa. A gente coloca no outro e quer culpar o outro. Então, por exemplo, um exemplo clássico dele, eu quero equipamento.
Se vai trazer um problema para mim, se pode arriscar para mim, para que eu vou me arriscar nisso? Eu não tenho que dizer não para ele, tem que dizer assim, ô Eliseu, não faça isso com você. Mas a gente fica muito apegado ao outro, Então, Jimmy. sabe por que a gente tem medo de frustrar, Nossa, Zeca? o pessoal convida para ir na igreja pregar, para dar palestra, para dar aula. Frustrar. Rapaz, eu já tenho tanto compromisso, às vezes eu fico pensando assim, gente... Você não pensa em você, a gente não pensa às vezes na família. Eu já fui em lugar, Zeca, quando eu fui olhar uma agenda, minha esposa falou assim, você não fica em casa, tal. Eu falei, não, fiquei. Quando eu fui ver no papel, não. Fica, né? Todo final de semana tinha saído. Eu fui em lugar, Zeca, que nem o pastor tinha chego ainda, ninguém, não tinha equipamento, não tinha nada, quer dizer, eles não estavam nem aí para mim. E eu me privei para ir lá. Então, agora a gente tem que aprender a dizer não para os outros. Inclusive, vocês falaram do filho aqui, quer tratar o seu filho, quer investir em saúde emocional do seu filho, aprenda não a dizer não, a frustrá-lo. Pai, vai todo mundo, se você vai ser frustrado. A gente não quer frustrar o nosso filho, porque nós passamos privação, todo mundo tinha um tênis, eu não tenho. Se não tem agora, eu falei, filhão, final do ano o pai compra. O pai vai se programar, não vai ser agora. Só que a gente não quer frustrar. E a gente fica numa geração que não quer frustrar, fica massageando o ego e não enfrenta a realidade. E aí, não é limites, não, quer dizer, não dá hoje. Então, dentro do perdão, Zeca, né, que é incondicional, voltando para a nossa área aqui, né? Abrir aqui para uma consulta rápida. Sim, porque a gente pensa muito no perdão e você trouxe um tema bem interessante que eu falei, você falou, sobre esquecer, sobre de que forma que a gente lida com esse perdão. E eu gosto muito quando você traz essa ideia que não é que Deus esquece, Ele não sabe. Por que Deus faz isso? Porque senão Deus ia olhar para mim e ia ver minha ficha, a minha capivara, corrida, como diz, né? Aí. Então, assim, por isso fala, não, Ele me olha e me vê o Jimmy limpinho. Teologicamente, a gente faz uma construção de que quando Deus olha para cada um de nós, depois de convertido, antes Ele vê Cristo na cruz, né? Exatamente. Então, Cristo na cruz faz esse filtro, né? Então, cobre as nossas transgressões. Deus olha... Vou olhar para o Jimmy, mas antes do Jimmy tem Cristo na cruz. Aí por isso que nós somos imagem e semelhança dele. Exatamente, né? exatamente. E por isso, Zeca... O perdão de Deus é permanente. E por que as misericórdias se renovam a cada manhã? Porque eu vou precisar dela hoje de novo. Entendeu? Se ele fosse olhar e falar assim, não, Jimmy, a semana passada, cara, você tá de novo... Aí não, né? Você exagerou, né? Essa semana eu vou precisar descontar dá uma segurada. Perdão aqui, né? Rapaz. Mas depois, Jimmy, eu quero ouvir, inclusive do pastor Eliseu também, porque a Bíblia parece indicar que a gente precisa perdoar, assim como Deus também nos perdoa. É o modelo, né, Zeca? Então. Sempre vai buscar no modelo. Então, mas daí eu quero ouvir como é que isso acontece na fé mesmo, como é que isso é prática no ambiente cristão, né? Como é que o pastor observa as suas ovelhas, e eu quero ouvir isso daí também, como é que você observa no consultório, se as pessoas conseguem realmente seguir esse padrão de liberar perdão depois de serem perdoadas. Jesus, inclusive, tem uma parábola muito famosa, né? Sim. Quando o rei perdoa e depois o outro, por muito menos, prende. Isso fala do nosso egoísmo, né, Zeca? Nós vamos para o intervalo. Não, vamos para o intervalo e já volto. Vamos segurar aí, rapidinho o intervalo. Ó, telefone da Agrade na tela antes da gente sair para o break. A Academia Teológica da Graça de Deus. A Agrade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. Tá bom? Entra lá para você ver os formatos, os modelos que a Agrade oferece, se tornar o próximo aluno da Agrade também. Redes sociais da HIT aqui para você. Vem conhecer o nosso conteúdo, a nossa programação, tudo aquilo que a gente prepara pensando em você e na sua família. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só e você nem precisa me perdoar, porque eu falei que o intervalo era rápido e ele foi rápido mesmo. Nós já estamos de volta. Pastor Eliseu Almeida, psicólogo Jimmy Magalhães, que já no primeiro bloco deram as suas observações aqui sobre essa questão do perdão. E nós vamos continuar agora nesse segundo bloco, que vai ser um pouquinho mais curto, porque no primeiro a gente exagerou na fala. Então vamos aproveitar o tempo. Pastor, a gente estava falando aqui da questão da dinâmica do perdão, como é que isso funciona. Vamos começar por aí, a gente deixa a história que o irmão ia contar para a sequência? Tudo bem. Pode ser? Então vamos lá, a gente encerrou o bloco anterior com o Jimmy falando da questão do perdão de Deus e eu coloquei aquela pitada
do que a Bíblia nos ensina, que nós devemos perdoar assim como somos perdoados. Como é que isso funciona, pastor? Então, nós iremos voltar na questão do perdão condicional. Biblicamente, eu não tenho como fugir disso. E não é um apóstolo, não é um profeta, mas o próprio Jesus ensinando. Na famigerada oração do Pai Nosso, que até o Dr. Jimmy tocou no início, que está registrado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 6, eu vou abreviar aqui, eu vou ler aqui no verso 9 a seguir, bem rapidinho. Portanto, Jesus dizendo, portanto, Jesus ensinando os discípulos a orarem, quando vocês orarem, vocês vão orar assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Esse que é um dos grandes problemas das nossas orações, que a gente quer que a nossa oração seja feita no céu como nós queremos que ela seja feita na terra. Mas o que prevalece é a vontade de Deus nos céus, assim também na terra. E aí Jesus continua, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Agora entra a questão do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas ou pecados, conforme algumas versões, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Jesus condicionou o perdão divino com o nosso perdão na terra. Ele disse, perdoa assim como eu perdoo. E aí ele continua, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. No verso 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celestial perdoará a vós. Totalmente condicional. Verso 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Se isso aqui não é condicional, então não sei o que é. Mas, enfim, biblicamente, Zeca, funciona condicionalmente. Então, não tem como alguém dizer, eu amo a Deus, eu sou perdoado por Deus, seu coração dele está cheio de ódio pelo irmão. Se ele mesmo está não cheio de consegue ódio perdoar. pelo seu semelhante. Não há, não tem como. Então, ela é amarrada uma à outra. O perdão, ele equivale à graça, é a graça. Então, o perdão, a graça é para quem? Para quem não merece. Então, aí é que entra a essência do perdão. Se ele é para quem não merece, então é para aquela pessoa que te ofendeu, que te magoou, que te feriu, que realmente não merece. É para essa pessoa que você tem que oferecer o perdão. Não sei, eu vou falar igual os discípulos falaram para Jesus na questão do casamento. Aí é melhor nem ser casado, né? Desse jeito aí ficou difícil, hein, pastor? Pois é, a Bíblia. Então, Nossa. assim, ele condicionou, Jesus, ele amarrou, pode observar, Sim, não, ele amarrou tá uma coisa. Olha, se você não perdoar o Zeca, nem peça perdão a Deus, que ele não vai te perdoar. Tá perfeito. Então, biblicamente, o perdão, ele há essa conexão com uma condição. Embora o perdão divino, ele é considerado, está amarrado com a graça. Sim. Está amarrado com a graça. E exatamente porque é perdão, porque a graça é para quem não merece, e o perdão também é para quem não merece. Nós não merecíamos. Sim. Nós não merecíamos. E por isso que Deus nos perdoa, porque nós não somos merecedores. Como Jesus orando, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? É mais ou menos nessa linha, né? É nessa linha. Então, biblicamente, o perdão, tanto para liberar como para você receber, ele tem uma essência nele, como eu falei aqui no início, que é libertador. É libertador. Eu converso com pessoas às vezes, e geralmente o pastor Jimmy deve estar habituado com isso, que as pessoas estão doentes, sofrendo, as pessoas estão cabisbaixo, encaçapadas, para dentro. Aí você vai ver a história dela, não é por causa do presente, é por causa do passado. Que alguém lhe feriu, que alguém lhe magoou, que alguém lhe passou para trás, que alguém lhe traiu. E ele está amarrado nisso há 20 anos, ele não consegue progredir na vida financeira, ele não progride na vida espiritual, na vida familiar, nada, porque ele não consegue deixar para trás o seu passado. É isso mesmo, Jim? Bem nesse sentido, né? Essa dificuldade de lidar com o passado, né? A dificuldade. É interessante quando o pastor traz, né, o Pai Nosso, que ele vai falar assim, ó,
usa o modelo de perdão é o modelo que eu te perdoo. Então, eu já estou perdoado. Não faz sentido, se ele me perdoou, eu não te perdoar. Seria até injusto, Sim, né? sim. Então, por isso que ele fala assim, ó, vou te tratar da maneira que você trata o outro. Se você não perdoa o outro, por que eu vou te perdoar? Não faz sentido. Agora, se você perdoa o outro, porque eu já te perdoei. Então, assim, se eu te perdoei, se eu te dei, no caso do tema lá, dos talentos também, por que perdoa? Se eu usei assim com você, por que você não vai fazer isso com o outro? Por que você vai ser injusto com o outro? Sendo que eu que poderia não te perdoar, eu que tenho a capacidade para isso, eu te perdoo, né? Então, assim, quando a gente pensa em perdão, Zeca, é necessário, né? E a falta de perdão tem adoecido muita gente. Concordo plenamente com o pastor quando ele diz assim, como eu vou dizer que ama a Deus, como eu vou adorar a Deus? Às vezes nós vemos isso na igreja. Sabemos que tem pessoas que um não gosta do outro e levantando a mão. E às vezes eu tento não ser psicólogo na igreja, porque senão eu vou pecar. Porque eu falo, Senhor, como que essa pessoa está levantando a mão, adorando o Senhor, sendo que ela tem raiva daquela ali? Para que céu? Será que vai ter um espaço no céu, gente? Quem que não se dá com quem? Sabe quando vai fazer excursão? Não vou sentar com fulano, não põe no mesmo quarto que fulano. Será que no céu vai ter isso? E será que as pessoas não percebem que isso vai tirá-la do céu, se realmente a Bíblia é verdadeira? Se você acredita na Bíblia, a falta de perdão, não aceitar o outro, hein? Que isso é verdade o que o pastor leu? Isso é sério? Deus está dizendo, se você não agir assim, então o que você me pede perdão é vão. E você acha que está sendo perdoado e não está. Porque se for verdade isso, Zé, que isso é uma máxima que a gente entendemos como verdade, eu não vou ser salvo. Eu costumo dizer, e aí com todo respeito a uso e costume, que tem muita irmã com a perna cabeluda que não vai para o céu. Que está achando assim, não, eu sou crente, eu sou fiel. Tá, mas o coração está cheio de rancor, cheio de ódio, falando mal. Como? Se a Bíblia é verdade, não vai para o céu. Então, assim, a situação do perdão, primeiro, eu tenho que entender isso. É necessário. Eu posso, como você disse, entender que a convivência... Agora, para mim ter paz, o perdão serve para mim, Zeca, não para o outro. Né? Por isso que na Bíblia vai dizer, quando você estiver orando, você está orando, perdoai. Você está orando sozinho lá, eu estou orando, Senhor, eu estou perdoando o Zeca. Eu perdoo o Zeca. E às vezes, Zeca, a gente tem que tomar cuidado também, que eu chegar assim, Zeca, você não presta, você não vale nada, mas eu te perdoo. Não, eu estou me colocando como, olha, eu estou te perdoando. Não, meu amigo, se eu for perdão, Zeca, eu estou te perdoando, zerou. Eu não preciso fazer um discurso, eu não preciso falar, porém, olha, né? Você não merece, você tinha tudo, mas... Não, isso é da boca para fora. Irmãos, como eu avisei, esse bloco é mais curtinho, é rápido mesmo. Então, pastor Eliseu, eu vou passar a palavra para o irmão, mas eu quero ouvir a história que o irmão pode contar. Porque o jornalista é curioso, né? Eu também estou curioso. Para não falar fofoqueiro. Vou ajudar meus colegas de profissão aqui, jornalista é curioso, tá? E aí depois nós vamos para as considerações finais e conclusão, tá bom? Por favor, Certo. pastor Eliseu. Só como ver que a questão do perdão, ele é um enigma. Quando Pedro questiona Jesus, até quantas vezes eu devo perdoar alguém que vem e me ofende contra mim? 7 vezes? Jesus falou, olha, não vou dizer 7 vezes no dia, mas 70 vezes 7, num dia. Isso quer dizer, não é que a pessoa, que nós estávamos falando, emprestou, não empresto mais. É aquela questão assim, você perdoa aquela pessoa o quantas vezes for necessária, porque se você liberou perdão uma vez, ele não vai te atingir mais. Então, mas na questão do perdão, que eu aticei aqui no início, eu fui visitar, não vou dar muitos detalhes, mas fui visitar numa casa de repouso uma irmã da nossa igreja que foi colocada na casa de repouso, 85 anos. E eu fui levar a ceia para ela, porque eu falei, eu vou lá, vou visitá-la e levar a ceia para nós participarmos juntos ali. E então fiz uma primeira reunião, conheci, orei por ela, depois eu falei, olha, semana que vem eu vou trazer a ceia para a senhora. E eu fui. E nós ficamos num lugarzinho reservado, nós dois, até tinha umas cuidadoras ali também que eram evangélicas e tal. Não, nós queremos ouvir, participar também, até, tá bom. E eu vi que a irmã ficou meio retraída, aí eu vi que ela queria falar alguma coisa, eu pedi para que as pessoas saíssem e nós ficamos a só. Ela falou, pastor, eu vou contar algo para o senhor, que isso me aprisiona há 50 anos. Eu falei, o que foi, irmã? Ela falou assim, eu frequentava a igreja, eu ia e tal, até eu vim parar aqui,
Só que eu nunca, em 50 anos, eu nunca participei de uma ceia. Mas por quê? A senhora sempre está... Por quê? Com 35 anos de idade, eu pratiquei um aborto. Eu pratiquei esse aborto. Minha mãe não ficou sabendo, meus parentes ficaram sabendo e passou. E aquilo foi me martirizando. 2 anos depois, eu pratiquei outro aborto. E ela disse, então, depois eu pedi perdão a Deus, eu me arrependi disso, tanto é que eu me libertei disso, enfim. Só que há 50 anos, isso vem me martirizando e não deixa eu ser feliz. E eu percebia que no rosto daquela irmã não havia uma expressão de felicidade ou de naturalidade, como é praxe do ser humano. E ela disse, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu preciso falar para o senhor hoje, porque em 50 anos eu estou participando da ceia pela primeira vez. Isso quer dizer o quê? Acerca do perdão. Que no momento que ela se arrependeu e deixou, como a Bíblia diz, aquele que se arrependa e deixa, alcança a misericórdia, Deus já o perdoou. Mas o grande problema ali não era o perdão de Deus, era o perdão, ela aceitar o perdão de Deus. Sim. Então, talvez você que está nos assistindo, talvez você conheça uma história semelhante a essa. Deus é o Deus misericordioso. A bondade, a misericórdia de Deus, o amor de Deus é imensurável. Agora, depende de mim, depende de você aceitar esse perdão, aceitar este amor de Deus na sua vida mediante o arrependimento. Então, não seja como esta irmã que ficou 50 anos aprisionada no passado. Ela não viveu, ela não teve alegria, ela não participou daquilo que Deus tinha para ela, uma alegria, um momento de graça e comunhão na igreja, porque ela estava preso no seu passado, por não aceitar o perdão de Deus. Porque para Deus, no momento que há um arrependimento, Ele perdoa. O perdão dele é liberado, como nós falamos aqui. Ele olha para nós e vê o sangue do seu Filho. Ele vê Jesus na cruz, ele vê Cristo crucificado para nos perdoar. Então, Amém. Esta irmã é um exemplo, talvez, de muitas, milhares de pessoas que vivem nessa situação. Não é porque Deus não perdoa, é porque a pessoa não aceita o perdão. Sim. Professor Eliseu, obrigado. Se o pessoal está prestando atenção, já anotou até a pregação para domingo já. Já está aí. Já tomou o esboço já. Você estava atento, já vendo o esboço. Deus continue abençoando sua vida, meu irmão. Amém, eu que agradeço. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus derrame graça no seu ministério também, na igreja. Leve nosso abraço carinhoso aos irmãos do Belém também, tá bom? Obrigado. O contato do pastor Eliseu à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Jimmy, um minutinho também para aquela aplicação lá antes da gente encerrar, por favor. Você que tem dificuldade de perdoar, né? Primeiro, se você foi perdoado, perdoe. Não lide com isso, não cultive como essa irmã cultivou 50 anos essa dor com ela mesma. Às vezes você tem isso com o outro. Perdão serve para você. Você não perdoar é como você tomar o veneno e esperar que o outro morra. Então, assim, tem pessoas que estão adoecendo, não está bem emocionalmente, psicicamente e fisicamente por falta de perdão. É necessário pedir perdão. E o modelo maior de perdão, nós já sabemos, é o nosso Deus que nos perdoa. Perdoais, assim como eu vos perdoo, tá bom? Então, procure ajuda, não carregue isso pro seu coração. Amém. Obrigado, Jimmy, também pelo carinho. Reservar um espacinho na agenda, tá aqui com a gente. Sempre uma alegria reencontrá-lo, viu, meu irmão? Estar aqui. Muito bom. Os contatos do Jimmy também à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Rapidinho na tela o resultado da nossa enquete, por favor. Vamos ver como é que ficou lá na internet. O perdão tem limites. 35% dizendo que não. Ele é incondicional, não exige condição nenhuma. 62% falando do arrependimento, precisa existir esse arrependimento. E 3% ainda estão em dúvidas sobre a pergunta. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Obrigado pelo carinho da audiência. A edição de hoje fica por aqui. Na sequência da programação, você fica com o jornal toda hora. E amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço. Até a próxima.